Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos desenvolver comentários sobre a figura do artigo 258 do Código Penal. Esta figura, ela cuida de circunstâncias específicas de aumento de pena pelo resultado nos crimes de perigo comum. Os crimes de perigo comum estão previstos no título dos crimes contra a incolumidade pública, onde queremos manter são e salva, manter protegida a coletividade. Os crimes de perigo comum estão previstos dos artigos 250 ao artigo 259. O artigo 258, como dissemos, especificamente apresenta causas específicas de aumento de pena para as figuras de crime de perigo comum em razão do resultado. Vamos verificar como está previsto o artigo 258 na nossa legislação. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Vamos observar com os senhores que é possível dividir o artigo 258 em duas partes. A primeira parte se refere às figuras de crime de perigo comum dolosas, como o incêndio doloso, a explosão dolosa. A segunda parte se refere às práticas de crime de perigo comum culposas, como a figura do incêndio culposo, do uso de gás tóxico ou asfixiante culposo, são hipóteses que nós podemos ter. Então nós podemos dividir em duas partes. Toda vez que identificamos um crime de perigo comum doloso, vamos tomar a exemplo a figura do incêndio, prevista no artigo 250 do Código Penal. Se o agente realiza intencionalmente, com o desejo de causar perigo comum, o crime de incêndio, mas não sendo de sua vontade, não sendo do seu desejo, ele dá causa a um resultado, lesão corporal de natureza grave, a pena deverá ser aumentada da metade. Que pena? A pena prevista para o crime de incêndio doloso, figura do caput do artigo 250 do Código Penal. O agente realiza o incêndio querendo causar perigo comum, então age de forma dolosa e vai, não sendo sua intenção, acabar por resultar a morte de alguém. Nas práticas de crime de perigo comum doloso, em que resultar a morte, aumenta-se a pena do dobro. A pena será dobrada. Que pena? A pena do artigo 250, incêndio doloso. Observo, esta é a primeira parte. Ela olha para os resultados lesão corporal de natureza grave ou para o resultado morte. A segunda parte se refere ao crime de perigo comum culposo. Então vamos pegar aí, por exemplo, a figura do artigo 250, parágrafo 2º, que cuida do incêndio culposo. Na prática do incêndio culposo, em que o agente, por não ter observado o cuidado objetivo necessário
inobservância do cuidado deu causa à situação de perigo. E da situação de perigo, alguém acabou sofrendo uma lesão corporal. Observo aqui na ideia do crime de perigo comum culposo, não nos preocupamos com a gravidade da lesão. Basta acontecer uma lesão corporal e a pena será aumentada da metade. Que pena? Aquela prevista lá no artigo 250, parágrafo 2º, para o incêndio culposo. Se do crime de perigo comum culposo resultar a morte de alguém, nós vamos aplicar a pena. O crime continuará sendo o crime de incêndio culposo majorado pela figura do artigo 258 na sua segunda parte, com resultado morte. Mas nós vamos aplicar a pena do homicídio culposo majorada, aumentada de 1/3. A figura do homicídio culposo, ela está prevista no artigo 121, parágrafo 3º. E lá a gente encontra uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Ora, se é possível aumentar de 1/3, hipoteticamente, nós teríamos uma pena mínima de 1 ano e 4 meses e poderíamos chegar a uma pena máxima de 4 anos nas hipóteses em que do crime de perigo comum culposo viesse a acontecer o resultado morte também de forma culposa. Então a gente observa aí o artigo 258, que cuida de circunstâncias específicas de aumento de pena. Bom, espero que tenha ficado claro que a primeira parte, o agente age com dolo no antecedente. Então ele quis praticar a conduta que gerava o perigo comum. Pode ser o incêndio, pode ser a explosão, pode ser o uso de gás tóxico, pode ser a inundação, pode ser o desabamento ou desmoronamento, todos crimes de perigo comum previstos no artigo 250, 251, 252, 254, 256 aqui do Código Penal. Primeira parte, ele quis a prática do crime de perigo comum. O que ele não quis foi o resultado, nem a lesão corporal de natureza grave, nem a morte. Estas vão ocorrer por inobservância do cuidado objetivo necessário. Então, a figura do artigo 258, na sua primeira parte do caput, é uma figura préter-dolosa, que existe com dolo no antecedente, que é o crime de perigo comum, e existe com culpa no consequente, que é o resultado, lesão corporal de natureza grave ou morte não desejados pelo agente. Na segunda parte, a gente vai observar que a culpa se estende desde a ideia do crime de perigo comum ao resultado. Ou seja, ele não quer realizar o crime de perigo comum. Ele age com negligência, imprudência ou imperícia. E, por não observar o cuidado objetivo necessário, gera o perigo comum, que também contra a sua vontade acaba resultando lesão corporal de natureza, lesão corporal desnecessária à natureza ou a morte. Óbvio, toda a prática da segunda parte do artigo 258, ela é culposa. Temos préter-dolo, então, apenas na primeira parte. Vamos observar
que se o agente agir com dolo para produzir o crime de perigo comum e com dolo no resultado lesão corporal de natureza grave ou morte, ele deverá responder em um concurso de crimes. Então ele vai responder em concurso de crimes pela prática, exemplo, do crime de incêndio e pelo crime de lesão corporal de natureza grave. Incisos parágrafo 1º ou 2º do artigo 129. Bem como, se ele quer a prática do crime de perigo comum e quer a morte, ele vai responder em um concurso de crimes. Por prática, se o exemplo é o incêndio, do crime de incêndio em concurso com a prática de homicídio doloso. Ou seja, para o artigo 258, o agente nunca terá dolo no resultado final, quer seja lesão corporal de natureza grave ou morte. Observamos ainda que, nesta prática delituosa, não há que se majorar a pena quando ocorre, segundo a doutrina, uma quebra do nexo de causalidade. Ou seja, vamos imaginar que a situação de perigo foi criada pelo agente. Mas quem vai acabar sofrendo estes resultados qualificadores é alguém que intencionalmente ingressou na área onde o perigo existe para, a exemplo, prestar socorro. O bombeiro que ingressa neste local, um parente próximo que ingressa neste local. Estas pessoas estão vindo para socorrer quem sofre o perigo. A doutrina entende que aqui há uma quebra do nexo de causalidade e não há que se impor a figura do artigo 258 nestas hipóteses. A mesma situação é mencionada na doutrina àquela pessoa que estava na situação de perigo. Então ela vivenciou o risco. Estava lá na situação de perigo criado, a exemplo pelo incêndio, e deixou o local, mas retornou novamente porque esqueceu um bem patrimonial ou porque resolveu auxiliar a salvar alguém. Se já havia saído da situação de perigo, houve, segundo a doutrina, quebra do nexo de causalidade. Esta pessoa não pode ser, se ela sofrer lesão corporal ou morte, objeto de análise para aumentar a pena pela figura do artigo 258. Ainda podemos observar, imaginando que, criada a situação de perigo intencionalmente, então o agente queria o incêndio, não irá resultar este incêndio qualquer situação de lesão corporal de natureza grave ou morte, mas do perigo causado pelo agente acaba-se efetivamente observando um dano, porque alguém que ficou atingido pelo perigo acabou sofrendo uma lesão corporal de natureza leve. Ora, nesta hipótese, a gente vai observar que se o agente só queria o crime de perigo comum, ele responde pelo crime de perigo comum. Não há hipótese no artigo 258 para, se o crime de perigo comum doloso resultar uma lesão leve. Só existe hipótese para lesão corporal de natureza grave. Então, se houver uma lesão leve, o agente irá responder em um concurso de crimes. Mas, pela prática dolosa do crime de perigo comum e pela prática culposa de uma lesão corporal. Então, a exemplo, pelo artigo 250 caput, em concurso
com o artigo 129, parágrafo 6º. Importante também observar que, diante de mais de um resultado ou mais de uma circunstância específica de aumento de pena, precisamos tomar alguns cuidados. Vamos imaginar que o agente deu causa a um incêndio doloso, querendo gerar perigo comum. Ele não quer lesão grave nem a morte de ninguém. Mas duas pessoas, em razão da falta de seu cuidado, pela inobservância do cuidado do nosso sujeito ativo, acabaram morrendo. Observo, a pena não será dobrada 2 vezes. Ela sofrerá a circunstância específica de aumento de pena apenas uma vez. Então vamos pegar a pena do artigo 250, caput, e vamos majorar esta pena uma única vez, conforme determina a primeira parte, no resultado morte, ela será dobrada. Vamos imaginar que não tivemos 2 mortes, mas tivemos uma morte e uma lesão corporal de natureza grave. Nesta hipótese, observo, também não vamos aumentar a pena da metade e depois dobrá-la, mas será aplicada uma única causa de aumento e, regra geral, deve ser aplicada a que mais aumenta a pena, ou seja, a pena será dobrada. Estas são algumas anotações que podemos trazer em comentários sobre as circunstâncias específicas de aumento de pena aplicáveis às figuras dos crimes de perigo comum. Os crimes de perigo comum, se resultarem os resultados qualificadores do artigo 258, faremos a aplicação das hipóteses de aumento conforme previstas no tipo. Estes são os nossos comentários sobre o artigo 258. Muito obrigado por sua atenção.